é o grande, como você falou, é a Copa do Mundo das eleições. E já é um evento que até nós que não somos analistas políticos, temos nossa carteira de investimentos aqui, nossa carteira de ações, mas até a gente já discutiu em outros podcasts, porque já teve um grande evento acontecendo, né? O atentado contra o candidato Donald Trump, agora a saída do Joe Biden, enfim, a entrada da Câmara. Como é que estão os seus modelos, como é que estão os seus estudos, o que vocês estão monitorando para eleições dos Estados Unidos? Bom, o Thiago me falou aqui que vocês tiveram uma imersão nos Estados Unidos, então não vou tentar trazer coisas novas. Pode falar, fica à vontade. E porque quem não viu aquela live vai ver aqui. Eu queria primeiro dizer que, e desculpa se é óbvio que eu vou falar, que na verdade a eleição nesse ano se resume a 7 estados, né? Eram 6 até a Câmara entrar, passaram a ser 7. Os estados são Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Nevada, Arizona e agora a Carolina do Norte que está em jogo. Então, assim, primeira coisa que eu faço? Eu esqueço, só olho esses 7 estados. Eu esqueço. Qualquer pesquisa nacional não tem nenhum valor, porque não é o que resolve a eleição. A eleição são essas. E esses são os estados que realmente tem disputa. E aí eu quero trazer uma coisa, talvez seja inédita, né? É que eu tive nas 2 convenções. Eu tive na Convenção Republicana e na Convenção Democrata. Semana passada eu estava na Convenção Democrata. E pensando no mercado, o que eu fiz? A primeira convenção é um mega evento. Eu nunca tinha ido fisicamente. E assim, além de ter um ginásio completamente tomado, assim, tudo é muito pensado, né? Cada momento é pensado. Acontece muita coisa paralela, né? E uma das coisas que acontece paralela são discussões do programa de governo dos 2 lados. E aí eu vou contar como é que foi a minha experiência. Assim, eu sou economista, mas assim, eu não me especializei em economia. Mas aí eu entrei na Convenção Republicana, que foi em Milwaukee. Eu entrei na discussão sobre economia, no painel lá de economia, numa tarde lá discutindo economia. E aí, quero compartilhar aqui com vocês que assim, eu me senti na América Latina, porque assim, as propostas dos republicanos, e aí eu quero fazer um parênteses, né? Aquela convenção foi muito mais a convenção do Trump do que a convenção do Partido Republicano. Várias áreas do Partido Republicano não foram representadas na convenção. Só gente ligada ao movimento do Trump que falou e que expôs as ideias. Foi uma coisa bastante... É quase um culto a uma personalidade, né? E isso ficou muito claro na convenção, mas as áreas econômicas que afetam o mercado são bastante interessantes. Vocês já devem ter ouvido, mas eu vou repassar aqui, porque a primeira é impor uma tarifa de 10% em todos os produtos de importação e 60% nos produtos chineses. Isso eles falam abertamente. Segundo os assessores lá econômicos do Trump, eles estão, na verdade, botando um imposto nos outros países, não nos consumidores, enfim. A outra proposta que me chamou a atenção foi reduzir o imposto corporativo. Eles querem reduzir 6 pontos percentuais o imposto que as empresas pagam nos Estados Unidos. Outra proposta que eles debateram bastante foi meio que acabar com a independência do Banco Central, porque eles culpam o Banco Central independente de não baixar a taxa de juros. Nesse sentido, eu me senti muito na América Latina, mas eu nunca imaginei que ia ouvir uma discussão sobre fim da independência do Banco Central no Partido Republicano nos Estados Unidos, mas enfim. E, obviamente, dito tudo isso, eles falam em acabar com a inflação, com todo esse pacote. E o argumento central lá era que vai ter um ganho de produtividade e crescimento econômico que vai simplesmente fazer com que a economia ande, enfim. Então, assim, esse foi... E o que isso gera no mercado? É uma expectativa inflacionária, né? Uhum. E o mercado, a grande dúvida do mercado, e aí, pelo que eu converso lá nos Estados Unidos, assim, quando é que a gente começa a operar a taxa de juros, né? Só que daí o que aconteceu? O Biden saiu, entrou a Câmara, e a Câmara agora criou uma eleição disputada que não estava. A eleição estava muito pró-Trump, o meu modelo estava dizendo que o Trump ia ganhar, enfim. Uhum. E aí quando eu fui lá Aí eu fui na área econômica da Convenção Democrata semana passada. A Convenção Democrata tem uma característica que a Republicana não tinha. Várias áreas do partido estão representadas lá. E o Partido Democrata é um saco de gato. Você tem de tudo. Então, mas estava ali. Gente de todas as alas falou ali. Você pode gostar, não gostar, mas tinha uma diversidade de ideias. Quando eu entrei na discussão econômica, o que me surpreendeu foi a superficialidade do plano econômico da Kamala Harris. Na verdade, ninguém sabe qual é o plano econômico dela. Ela tem algumas ideias, alguns valores ali. O principal é defender a classe média, ou seja, reduzir imposto para a classe média, tentar controlar preço, mas assim, sem nada específico, ideias bastante gerais, assim. Tem alguma coisa de taxar os bilionários, né, que é uma conversa que é muito forte dentro do Partido Democrata.
Então agora, na verdade, o mercado está meio que em compasso de espera, né? Porque não sabe qual é o plano econômico. Agora, a gente viu uma situação que é meio inédita na eleição americana. A gente está falando de ideias bastante populistas do ponto de vista econômico. E é muito engraçado porque de um dos dois lados se fala zero sobre o déficit. Zero. Ninguém fala sobre déficit. Aliás, isso é um fenômeno global. Assim. Você vai nas eleições no mundo. Depois da pandemia, parece que os políticos tiveram uma carta branca para gastar. E aí não se discute mais. Eu estava fazendo um levantamento hoje da única eleição no planeta que se falou de déficit mesmo. Assim. Foi a eleição da Grécia, onde todos os lados na eleição da Grécia tinham uma ideia sobre o déficit. Na eleição da Argentina, o Milei falava do déficit, mas o outro lado não falava. Então, assim, agora nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos não existe déficit. Nenhum dos dois lados. E, obviamente, que isso vai ter uma repercussão, né? E essa coisa das tarifas, o Trump é um negócio... Apesar de, quando eu converso com os especialistas, dizer que você materializar essas coisas das tarifas vai ser muito difícil, porque você depende do Congresso, você tem acordo comercial, enfim, tem uma... E outra coisa, materializar uma não independência do Banco Central também é difícil, apesar que o Trump vai indicar o presidente, se o Trump ganhar, ele vai indicar o presidente do Banco Central e vai indicar lá os governadores, e enfim, mas mudar o status do Banco Central americano eu acho praticamente impossível, até porque o Congresso vai ficar travado também. Mas o fato é que não se discute isso, então o trading lá nos Estados Unidos, obviamente ele estava meio pró-Trump e agora o mercado também com um passo de espera para ver o que por isso é isso que eu ouço lá. Agora, o fato é, como você falou, na Copa do Mundo. Pô, a eleição americana mexe com o peso mexicano na veia. Em 2016, quando o Trump ganhou, teve uma variação do peso mexicano incrível. A eleição americana mexe com o euro, mexe com Taiwan. Assim, é por isso que a gente precisa ter muito... A gente vai precisar apurar muito e fazer muito comitê, porque as oportunidades são enormes. Agora, o que eu vi lá das duas campanhas lá é que a agenda econômica é uma agenda bastante ruim, assim, superficial, né? Assim, o debate econômico é muito raso, né? Dos dois lados, né? Então, assim, e a Câmara, eu acho que uma das fraquezas da campanha dela é que ninguém sabe realmente qual é a plataforma dela, se ela é uma plataforma de continuidade ao governo Biden, continuidade em que matérias, se ela tem uma plataforma própria em que temas, né? Agora, o que eu percebi, aí é uma coisa, acho que eu não falei isso ainda publicamente, lá na convenção, é que o governo da Câmara vai ter muito mais a cara do governo do Obama do que do governo do Biden. Por que eu falo isso? Porque tanto a campanha da Câmara, hoje praticamente são as pessoas que fizeram a campanha do Biden. E quem está trabalhando no plano de governo, desculpa, a campanha do Obama. E quem está trabalhando no plano de governo são muito mais gente ligada ao Obama do que ligada ao Biden. Claro que isso é um sinal de pessoas, mas assim, eu acho que ela vai tentar se distanciar em diversos aspectos, principalmente o tema da inflação, que é um tema que pega na eleição. E ela está indo numa linha de argumentação, uma linha de argumentação macro, né? De que ela vai defender a classe média do ponto de vista econômico e o Trump vai defender os bilionários, né? Uhum. Mas é muito superficial, né? E é muito ruim no sentido que geralmente quando o cara chega na convenção, ele foi testado nas primárias, né? Então o cara deu muita entrevista, participou de muito debate. Nenhum candidato chega na convenção sem o eleitor saber minimamente onde ele está nos temas econômicos, né? E ela teve esse free pass de que ela não passou pelo processo das primárias. Então, eu acho que uma fragilidade dela que ela vai ser demandada aí nos debates, nas entrevistas da próxima é justamente, vai acabar com a inflação? Como? Vai mexer nos impostos? Como? Vai mexer no comércio? Como? Assim, que ela vai ter que se... E aí, obviamente, você sendo do governo, você sempre vai ter aquela coisa, você está prometendo, por que você não fez, né? Tipo, a questão é que pontos ela vai ficar próxima do governo Biden, que pontos que ela não vai ficar próxima. Né? Já dá para traduzir isso em alguma posição? O que vocês vão esperar o evento chegar mais próximo? Não, assim, honestamente, a gente vai esperar o evento chegar mais próximo. Se tivesse meio óbvio que era Trump, a gente já tinha... Eu te falei, né? A gente tem uma perspectiva inflacionária, dava para operar juros, por exemplo, né? Uhum. Mas agora a gente vai esperar mais próximo porque a gente está literalmente numa disputa super... Agora a gente tem uma disputa mesmo nesses 7 estados, assim. E eu sei que não é o seu trabalho isso, né? Porque você faz essa análise Sim. objetivando o que comprar, o que vender. Mas qual é o seu sentimento, já tendo acompanhado tantas eleições, nos Estados Unidos, inclusive? Você usou muito o termo bullish, né? Dá para ficar bullish com o que você está vendo nessa disputa ou é uma sensação meio bearish das propostas, esses primeiros sinais que você vê? Não, na verdade, essa é uma pergunta que eu me faço todo dia sobre a eleição americana, né? E, por exemplo, a gente tinha um cenário, por exemplo, tem um gráfico que eu achava lindo, que tinha
tinha uma carteira pró-Trump lá nos Estados Unidos, eles têm a carteira de ações pró-Trump, tinha a carteira de ações pró-Biden, e a carteira de ações pró-Trump ela estava subindo conforme a probabilidade da vitória do Trump estava seguindo. Aí depois daquele debate explodiu a probabilidade de vitória e a carteira subiu. Então, assim, essa é uma eleição que te proporciona, dependendo do lado, um cenário bullish para alguns ativos e um cenário bearish para outros ativos. Por exemplo, se o Trump ele pode impactar algumas ações positivamente nos Estados Unidos, mas certamente o peso mexicano não vai não é um cenário positivo. Então, essa é uma eleição que proporciona a gente vários chapéus, né? Várias capilaridade em termos de decisão. Então, isso é uma coisa, na verdade, essa é uma pergunta que eu me faço diariamente, assim, qual que é? E nas outras eleições era diferente, né? Porque era uma eleição local, uma coisa mais micro, né? No aspecto de externalidade, mas não é o caso da eleição americana. E deixa eu fazer uma pergunta, aí conectando um pouco o que você falou de Taiwan. Que Taiwan foi a vitória de como é que você falou? Foi um presidente mais pró-Taiwan, né? Uma visão mais independente, né? Mas o Congresso mais pró-China. Então isso deu uma equilibrada. E num evento recente que teve aqui no BTG Pactual, que juntou lá os 3 grandes gestores, um dos gestores, o André Jakurski, sim, ele sempre com muitas frases marcantes, né? E ele falou da eleição americana, falando que ele prefere a Kamala do que o Trump, dizendo que ele prefere um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo, dizendo que a Kamala, apesar dos discursos, apesar das propostas, e até ele usou esse termo, as propostas são ruins para a economia, para o capitalismo ocidental e para os mercados, mas ele prefere isso do que uma pessoa completamente imprevisível, principalmente na questão geopolítica, que é o Donald Trump. Essa é a visão dele, ainda não estou pedindo para você avaliar a visão dele, mas existe uma preocupação do que pode vir com Taiwan e China, uma vitória nova do Trump, ou o fato dele já ter sido presidente te deixa mais confortável em relação a isso? Cara, na verdade, assim, só para fazer um parênteses, eu não sou especialista em política externa, mas eu vou compartilhar o que eu ouvi nas convenções. E talvez a política externa seja a área mais fácil de dizer as diferenças entre as duas campanhas, assim. A área econômica tem coisas que são bastante populistas ali, mas a área que, assim, na Convenção Republicana ficou claro, vamos deixar a Ucrânia se virar sozinha. Isso foi tema de vários discursos do próprio Trump e dos painéis em paralelo. Vamos ter o nosso apoio incondicional a Israel. Nem se mencionou Palestina, Gaza, na Convenção Republicana. Na Convenção Democrata, a Kamala Harris fez uma afirmativa assim, eu vou defender o direito aí de Israel se defender, mas o que está acontecendo é uma coisa que não pode conseguir acontecendo. Tipo, isso é bem diferente a abordagem. Em Taiwan também é bem diferente. O Trump falou na convenção que ele vai abandonar Taiwan e o objetivo deles é que, segundo ele, que a indústria de semicondutores seja desenvolvida nos Estados Unidos. Então, e do lado democrata fala que se tiver que defender Taiwan, eles vão defender Taiwan. Então, assim, geopoliticamente são posições bastante diferentes. E assim, aí, como eu falei, não sou especialista em política externa, mas me parece muito perigoso abandonar a Ucrânia, abandonar Taiwan, assim, do ponto de vista da estabilidade geopolítica, assim. Mas assim, a diferença é clara. O que eu vejo da diferença do primeiro para o segundo mandato do Trump? O primeiro, isso eu ouvi dos próprios republicanos lá, que estão ligados ao plano de governo dele. Que, segundo eles, no primeiro mandato eles não conheciam muito a máquina administrativa americana. Agora, segundo eles conhecem e vão conseguir executar as coisas com mais rapidez. E lembrando que ele não tem reeleição nesse mandato. Então, eu acho que ele vai estar... A minha sensação é que eles estão dispostos a tomar riscos que eles não tomavam ou não sabiam tomar no primeiro mandato. Então, assim, vai ser, do ponto de vista geopolítico, é bastante preocupante essas ideias. Assim. Caramba. Porque a gente já teve um episódio recente, já o professor Rock falando de Terceira Guerra Mundial, e aí agora com essa análise externa, enfim. Bom. Dito isso também, é importante dizer também que a gente vai ter um Congresso dividido, né? Assim, qual é a minha visão da eleição de Congresso? Porque a gente fala da eleição de Congresso, a eleição de Congresso é muito importante. Até a eleição de Congresso foi fundamental para o Biden sair. Porque o Biden só saiu, é importante se dizer isso, porque ele sofreu muita pressão política dentro do partido, mas muito menos porque estavam preocupados se ele ia se reeleger à Casa Branca, mas muito mais que os políticos estavam preocupados com as próprias eleições. Então o cara que estava disputando o Senado no Arizona fala, puta, se o Biden estiver no topo da chapa, porque a eleição é no mesmo dia,
vai prejudicar minha campanha. O cara que está operando na Georgia falou, vai me prejudicar na campanha. Quando isso começou a ficar muito forte, a Nancy Pelosi, e aí na Convenção Democrata eu apurei lá que ela foi fundamental, ela teve um papel fundamental na saída do Biden, ela deu um checkmate, falou assim, ó, a gente vai ter dificuldade para eleger governador, para eleger senador, para eleger a Câmara, se você continuar Então, no caso, eu vejo o Senado com muito favoritismo para os republicanos. É muito difícil para os democratas, eles têm defesas em eleições em estados que são difíceis, por exemplo, eles vão perder West Virginia, eles devem perder Ohio, devem perder Montana, tem uma eleição difícil para os democratas em Maryland. Então, o melhor cenário para os democratas é um 50-50. Melhor cenário, se fizer tudo certo, 50-50 é muito, e assim, a minha experiência, é muito difícil dar tudo certo, assim, você ganhar, todas você tem que ganhar. Então, a chance de ser um cenário republicano é alta. E já na Câmara, eu vejo uma chance dos democratas recuperar a Câmara. Vai ser pau a pau, mas o histórico dos locais, dos distritos onde está em disputa, hoje é positivo para os democratas. Eles têm que ganhar mais, porque eles têm minoria hoje. Então, a chance de você ter um cenário dividido é enorme. Então, muitas dessas propostas populistas, na realidade, elas não são concebíveis na prática, né? É importante dizer isso. Então, também tem esse atenuante, né? Que por um lado, o Congresso americano é um Congresso que não produz nada, que é totalmente travado, né? Justamente pela polarização. Por outro lado, também é um freio de alguma mudança, alguma manobra mais arriscada do ponto de vista geopolítico até interno. Entendi. E ali, só antes de eu fazer uma pergunta, só uma curiosidade. Olhar mercado de bet tem alguma influência ou não? É só curiosidade mesmo, assim. O pessoal fala muito ali quando aconteceu a situação com o Donald Trump, as bets explodiram, as apostas e tal, ou não chega a impactar em nada nas suas análises? Eu tento não olhar mercado de bet, porque é um mercado muito poluído, cara. Assim, sim. E a gente não sabe quais são os interesses que estão por trás, né? Assim, sim, pode ser ter uma posição mais... O cara manipula o preço para querer dizer que... Assim, todo mundo me pergunta isso, assim, eu não olho. Assim. E ali nos Estados Unidos, então, nesses 7 estados, são quase 7 micro... coisas que vão acontecer, 7 microeleições, e cada um dos estados tem um fator que você tem que olhar mais ou menos em termos de pauta, e como é que funciona? Totalmente, na verdade eu até soube, né, vocês viram até os condados desses estados, inclusive assim, não são todos os condados que estão em jogo, né, eu faço um cálculo assim que a gente tem mais ou menos 45 condados e 500 mil votos que vão decidir a eleição americana, assim, esses são é a minha matemática de hoje aqui. E o que você falou é muito real, por exemplo, no Arizona, o tema imigração é muito forte. Até porque também pela localização até geográfica do Arizona. No Michigan, o tema inflação é muito forte, mas também no Michigan tem 250 mil eleitores que são árabe-americanos. O tema de Gaza é muito importante em Michigan. Então, assim, a gente está... o tema de segurança na Pensilvânia também é um tema. Enfim, tipo, cada um tem a sua micro situação, e é muito louco, porque, na verdade... Eles estão fazendo campanha basicamente só nesses 7 estados, né? Uhum. Você pegar a agenda dos candidatos, o dinheiro que eles estão gastando na alocação, assim, é 95% dos 7 estados, como se o resto do país não existisse. É muito louco isso, assim, do ponto de vista de campanha. Mas, assim, e por isso que, por exemplo, estados, por exemplo, a Geórgia, o Trump estava liderando quase 10 pontos percentuais o Biden. Quando o Biden saiu, voltou para o jogo um contingente enorme de eleitores afro-americanos. E agora a Geórgia está em disputa, por exemplo. Então, assim, esses árabes americanos podem decidir a eleição no Michigan. Mas aí o que vai definir uma eleição dessa são os que, digamos, o Trump conseguir tirar um pessoal de casa, ou o Biden tirar um pessoal de casa que não votaria, a Câmara. Porque no caso, quem já definiu o voto está definido, sim, né? Sim. Então, assim, ele tem que conseguir um motivo para fazer o cara que não ia votar. É esse o jogo? São jogos diferentes. O Trump, ele precisa convencer os independentes que não gostam dele a gostar dele. E a Câmara precisa convencer quem não gosta do Trump a sair para votar. Uhum. Porque a base do Trump tá igual. A base dos democratas que diminuiu de 4 anos. Então, mas, por outro lado, o Trump não conseguiu fazer com quem não gostasse dele passasse a gostar. Isso é uma coisa que... Aliás, a maior dificuldade do Trump é essa, porque ele é um comunicador incrível. Porque assim, o que o Trump faz... Nenhum político no planeta resistiria a 91 processos em cima e consideraria estar com a mesma base eleitoral igual, idêntica. O Trump é um fenômeno. Assim, o Trump vai ser estudado e ele é um político global que sempre mostrou a maior capacidade de pautar os temas de qualquer conversa. Ele sempre está pautando. Então, só que esse é o ativo dele, né?
Isso é um ativo. Qual que é o passivo? O passivo é que ele nunca fez nenhum esforço para ir além da base dele. Ele nunca se esforçou em falar assim, tudo bem, esse é o meu grupo aqui, agora eu vou tentar falar com aqueles 10% que não concordam com o que eu falo. Assim, ele nem como presidente, nem como candidato, ele nunca se esforçou. Ele vai precisar disso para ganhar a eleição. Aqui em 2016, muita gente que votou nele como se fosse assim, vou votar para ver no que vai dar. Esse cara ele não abraçava as ideias trumpistas, mas ele estava cansado já de 8 anos de governo democrata, enfim. Agora esse cara, ele não gosta das ideias do Trump e ele não está sendo oferecido nada para trazer ele de volta. E a campanha dele sabe disso. E a campanha dele ligou um alerta enorme nas primárias contra a Nikki Haley, porque esses independentes votaram todos na Nikki Haley. Votaram todos contra o Trump. Do lado democrata, é fazer, assumindo que a rejeição do Trump não vai mudar, é fazer quem não gosta do Trump sair para votar. E a Kamala Harris, ela tem uma missão que é uma missão meio até básica, fazer... Ele não precisa nem gostar de mim, ele só precisa estar confortável comigo minimamente para tirar o Trump. Assim, dito isso, o problema da Kamala Harris é um problema sério, é um problema que costuma não gerar reeleição, é que é um governo muito mal avaliado. Pra você ter uma noção, o governo do Biden, assim, ele tem uma média aí de 40% de aprovação. O governante que conseguiu ser reeleito com menos de aprovação foi o Obama em 2002 com 51. O Obama tinha 10 pontos percentuais a mais. E mesmo em 2016, quando a Hillary perdeu, o Obama tinha uma avaliação melhor que a do Biden. Ele estava com 46, 47 de avaliação. O problema da Câmara é que ela vai ser associada a um governo muito ruim. Uhum. E agora, é um desafio de narrativa. Porque assim, o que acontece do ponto de vista de marketing político? Se a eleição fosse sobre o governo, continuar ou não esse grupo político, é claro que não perdeu. O governo é mal avaliado. Mas se a eleição fosse sobre a volta ou não do Trump, é muito bom para os democratas. O que a campanha do Trump teria que fazer? Fazer essa eleição não ser sobre o Trump. Só que assim, a figura do Trump, ela impede porque tudo que o Trump fala é sobre ele. A característica dele. Assim, vai ser um esforço enorme para a campanha do Trump conscientizar que a eleição não deve ser sobre ele, para ganhar. E eu conversei com os deputados republicanos semana passada e eles falaram que o melhor cenário hoje seria o Trump jogar golfe 5 dias por semana. Que toda vez que ele fala, ele não é que ele infla a base dele, porque toda vez ele fala, e aliás, assim, fazendo um parênteses, o dia que vocês forem num comício do Trump, vocês vão, assim, é muita energia, assim, é um negócio, assim, o pessoal tá ali porque gosta mesmo, porque, assim, é difícil explicar, assim, é muita energia os comícios do Trump, não é um comício político, assim, é um negócio, assim, dialoga com um show de rock and roll, assim, sabe, mas o problema é que as falas dele não saem daquele público, né? Ele não oferece nada além daquele público. Então, os republicanos estão muito preocupados com isso, porque é uma eleição que seria uma eleição de oposição, com um governo mal avaliado, só que eles estão o candidato mais rejeitado da história, enfim. Falei muito agora. Nesse momento aí, em agosto, agora a gente está com a eleição em aberto. Tá em aberto, porque eu te falei, esse claro, se fosse eleição normal, hoje a Câmara nacionalmente ganharia, né? As pesquisas nacionais. Mas como eu falei, não olhem pesquisa. Aliás, outra dica de pesquisa para quem gosta sobre a eleição americana, eu sempre recomendo você olhar as pesquisas por estado, né? E olhar as pesquisas daqueles institutos que só fazem aquele estado. O cara que só faz Michigan, só faz Georgia, só faz Pensilvânia. Esse cara é o cara que tem a melhor leitura de como é que vai ser o comparecimento, como é que tá. Essas pesquisas macro, elas dizem muito pouco, e nos Estados Unidos, por outro lado, tem uma oferta de pesquisa enorme. Se vocês acompanha aquele site lá, o 538, você pode abrir por estado e ter uma lista de todas as pesquisas publicadas. E aí eu sempre falo, os caras melhor fazem pesquisa são os caras que só vivem de fazer pesquisa naquele estado.